Amém, amém, glória a Deus. Queridos, abra a tua Bíblia comigo no Salmo 103. Nessa altura do ano, todo ano, né, eu trago uma mensagem acerca de gratidão. O assunto dessa noite é este, e queria compartilhar com você daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nós vamos começar com o Salmo 103, um salmo maravilhoso. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Eu vou repetir: bendiga o Senhor, ó minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Vira para o teu irmão e fala assim, não se esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor. De nenhuma das bênçãos do Senhor. Então, queridos, é assim, né? Eu sempre busco exercitar a lembrança, né? E provoco a igreja a fazer o mesmo, né? E eu falo assim, para aqui, olha todo mundo para mim, lembre-se agora de onde Deus te tirou, quando Ele te resgatou, né? E a gente faz esse exercício de olhar para o retrovisor e ver de onde o Senhor nos tirou, né? Lembra de como você estava quando o amor do Senhor te alcançou, né? Quantos se recordam? Vira e mexe, eu dou uma dessas, né? E eu falo assim, vamos olhar para frente, imagine como seria você, onde estaria você, em que situação estaria você, se o amor, se a graça do Senhor não tivesse alcançado, né? Então, eu sempre eu me desafio a essa lembrança, e sempre provoco a igreja a também fazer esse retrospecto da vida, né? E é óbvio que eu não tenho a intenção de, quando faço isso, eu não tenho a intenção de aborrecer ninguém com o seu passado, de envergonhar, de chatear, não tenho nenhuma intenção acerca disso. Na verdade, a ideia é que a gente venha perceber a dimensão da graça de Deus que foi derramada sobre nós. A ideia é que, percebendo a graça que nos alcançou, isso venha a facilitar a nossa paciência, a nossa compreensão com aquele irmão que está começando na fé. Eu olho para trás e vejo 30 anos sendo trabalhado por Deus, e eu vejo a graça do Senhor permanente sobre a minha vida. Isso precisa me incentivar a ter paciência, compreensão com o irmão que está dando os primeiros passos na fé. Sim ou não? Não é? É um processo de Deus na nossa vida. Quanto trabalho eu dei para a senhora, minha mãe? Jesus amado. Quanta oração, quanto beliscão, quanta vara de marmelo. Levanta a mão aí. Levanta a mão. Graças a Deus pela vara de marmelo nas costas do pastor. É isso. Se hoje está virando alguém, é porque deu muito trabalho. Então, queridos, esse retrospecto nos leva a ter essa generosidade com o irmão, mas tão importante quanto isso, e nessa noite a ênfase desta noite, é que, entendendo a graça que foi dispensada a mim e a você, a gente possa manifestar gratidão pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Gratidão pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Então, cultivar a memória, é o que Davi está fazendo aqui, cultivar a memória, relembrar no detalhe, nos ajuda a cultivar a gratidão pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, nos ajuda a manter fresco na mente, na memória, na lembrança, os feitos do Senhor nas nossas vidas. E a gratidão, eu já preguei aqui, eu acho que a essa altura do ano passado, eu preguei aqui, que gratidão é uma ferramenta de bênção poderosíssima nas nossas vidas.
Os maiores milagres, os grandes milagres da palavra de Deus são manifestos através da gratidão. Através da gratidão. Então, Davi está fazendo exatamente isso, exercitando a sua memória, trazendo a memória, e ele fala assim, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É isso. Davi está mantendo viva a lembrança de cada feito do Senhor. Então, aqueles que já têm mais rodagem, existe um hino, né, que fala assim, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantos conhecem? Ixi, se entregou, hein? É isso. Conta, enumera, faça uma lista das bênçãos recebidas da divina mão. Faça essa lista, enumere elas, vem aqui à frente, pega o microfone e testemunhe todas de uma vez que eu quero ver. Então, a música, queridos, a melodia fala, e verás surpreso o quanto Deus a fez. Sabe por que da surpresa? É porque há um triste hábito em nós, nós rapidamente esquecemos, das dádivas concedidas pela divina mão. Fala, misericórdia. Esquecemos rapidamente. E por que esquecemos? E por que temos esse lapso de memória? Ninguém esquece quem foi o último campeão brasileiro de futebol. Ninguém esquece quem foi o último campeão da Copa do Mundo. Mas esquecemos. Por que esquecemos? Porque não cultivamos a memória. Porque não cultivamos a gratidão. Fala comigo, cultivar a gratidão. Cultivar a gratidão. Viu? Gratidão é cultivada, meu irmão. Não nasce do nada, não surge do nada, não é igual o capim, né? Que surge do nada, você fala, Jesus. Do nada brota, eu tenho um quintalzinho pequeno, mas rapaz, do nada, né? Gratidão não é assim, ela precisa ser cultivada. É um princípio ativo das nossas vidas, cultivando a gratidão no nosso coração. Então, Davi não se permitia esquecer, ele não se permitia esquecer das dádivas do Senhor, ele fazia questão de lembrar de todas elas. Então, a gratidão é poderosíssima, como eu disse para vocês há pouco, os grandes milagres bíblicos foram respostas de uma oração de gratidão. Depois você pesquisa, as duas multiplicações de pão, que o Senhor Jesus executou. Então imagina a situação, uma multidão de gente faminta, e uma quantidade de alimento insignificante para alimentar nem de longe alimentaria o Tadeu, nem de longe, mas tinha uma multidão, com aquele olhão grande assim, e esse peixe, e esse pão. Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Ele deu graças ao Pai, e partiu o pão, e tendo dado graça diante de quase nada, aquilo foi multiplicado, e alimentou a multidão, e sobrou muito. Amém? É isso, viu? A gratidão, nós precisamos praticar esse princípio. Davi não é só quem é, eu estou até adiantando, viu? É um cara que a essência dele era a gratidão. Diante de Lázaro, um defunto de 4 dias, o Senhor Jesus Cristo chega, e o clima não era muito bom, em função da morte, obviamente, mas em função também de um atraso de Jesus. Havia uma expectativa de que Jesus chegasse a tempo de curar Lázaro, afinal Jesus tinha curado muita gente, e Jesus se atrasa, e quando chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Que oração que você acha que Jesus fez? Que oração que você acha que Jesus fez? Jesus falou assim: Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. Sabe o que é isso, queridos?
Eu sei que a situação é das piores. Eu sei que a situação é terrível, mas eu também sei que não estou sozinho nisso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a mão que sustenta o universo está aqui do meu lado. Se não despenca o universo, não vai despencar. Eu sei em quem tenho crido. Eu não estou sozinho nisso. Eu sou grato, porque o Senhor sempre me ouve. Eu sou grato, porque eu tenho a Ti. O que você acha de começar a dar graças em meio às situações difíceis da vida? Quer mudar? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, queridos, dar graças em meio à adversidade, dar graças em meio às situações difíceis, elas nos mantêm lúcidos, cientes, sabe do quê? Da nossa pequenez, da nossa impotência, da nossa incapacidade de lidar com tudo. Ela nos mantém cientes disso. Ela nos mantém dependentes de Deus. Então, dar graças em meio à situação adversa é libertador. Nos liberta do orgulho, nos liberta da soberba, nos liberta da dureza de coração, nos liberta da independência de Deus, nos lembra que somos dependentes dEle. É isso. Nos lembra que somos dependentes dEle. E tão importante quanto isso, queridos, é dando graças ao Senhor. Sabe o que acontece? A gente mantém os céus abertos sobre nós. Os céus abertos sobre nós. O Senhor olha e fala assim: puxa, o que eu faço com esse cidadão? Dando graças ao Senhor. Dando graças ao Senhor. A gente mantém os céus abertos sobre nós. Então, meu irmão, gratidão não é uma fórmula mágica de manipular Deus para conseguir o que a gente quer. Não é isso. Não é isso. Viver em gratidão não significa que eu vou ter tudo o que eu quero. Não é isso. Agora, viver gratidão e contentamento, ele é poderoso, ele é libertador, porque nos faz capaz de desfrutar daquilo que já temos. Viver em gratidão nos faz capaz de tirar proveito, de tirar prazer, de tirar alegria daquilo que já temos. Estão comigo? Sendo grato, você desfruta daquilo que você já tem. E como a gratidão mantém os céus abertos, é possível sonhar, inclusive, com aquilo que você não tem. Estão comigo? Está confuso? Vou melhorar para você. A gratidão possibilita desfrutar daquilo que você já tem. A gratidão muda o nosso olhar e faz a gente tirar prazer daquilo que sempre foi nosso, que sempre esteve à nossa disposição, e mantém os céus abertos. Nos dá a possibilidade, mantém viva a possibilidade de sonhar por aquilo que a gente não alcançou ainda. Enquanto a murmuração, enquanto a ingratidão, fecha os céus, fecha os céus, fecha os céus, e nos prende numa realidade difícil, nos prende nas situações mais difíceis da vida. Então, está aqui uma ferramenta poderosa para nós. Abra a tua Bíblia aí. É por isso, né, que 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 18, traz a instrução poderosíssima. 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos ler junto? Eu leio aqui, se me acompanha aí. Deem graças em o quê? Só quando as coisas estão boas. Aí você levanta a mão para o céu e exalta o Senhor, é isso? Não. Deem graças em todas as circunstâncias, em todas, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Ô querido, sabe o que está querendo dizer aí? Que não tem tempo bom, não tem tempo ruim para dar graças a Deus. A gratidão independente das circunstâncias, é independente das circunstâncias. A gratidão, queridos, é um estado de espírito de quem conhece a Deus. Viu? Escreve isso aí, ó. Gratidão é um estado de espírito de quem conhece a Deus. É isso.
Gratidão é um estado de espírito de quem conhece a Deus. Se cremos que Deus está no controle de todas as coisas, se cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas, e quantos creem? Amém? Se cremos, então, tudo que Ele permite é necessário, sim ou não? Tudo que o Senhor permite que eu e você venhamos a passar, é necessário, não fugiu do controle dEle, não fugiu do controle dEle. Talvez eu possa não entender o que está acontecendo, talvez eu possa não compreender os motivos pelos quais eu estou passando por essa situação, mas eu posso te dizer uma coisa, que dando graças ao Senhor, em todo tempo, seguindo a orientação da palavra do Senhor, reconhecendo que Deus é soberano sobre tudo e sobre a minha vida, o Senhor pode revelar a mim o motivo das coisas, o Senhor pode revelar a mim o porquê de cada situação, e a gente vai receber então uma revelação, uma instrução do céu. Eu estou passando por isso, está difícil, mas eu sei que o Senhor está no controle, e isso vai gerar crescimento na minha vida. O Senhor revela a nós, o Senhor dá entendimento, o Senhor não nos deixa na escuridão. Dando graça ao Senhor, eu crio possibilidade de compreender o motivo pelo qual estou passando pelas situações. É isso. Agora, queridos, murmurando só piora a situação. Murmurando só piora a situação, porque nos desconecta de Deus. A ingratidão nos desconecta de Deus, fecha os céus, acabamos presos numa circunstância ruim, presos na ingratidão, presos na desgraça, presos na aflição. Sabe aquele turbilhão que forma dentro do liquidificador? Né? E desce, é descendente, né? Ele desce para a lâmina lá embaixo. É assim a vida daqueles que vivem na ingratidão, é um turbilhão descendente, um dia é pior que o outro, o caos, um dia é um caos e amanhã é outro pior. Você fala, Jesus, o que acontece? Viu? Resultado dos céus trancados, dos céus fechados. A gratidão abre os céus, a gratidão nos cria possibilidade de sonhar, de entender o motivo pelo qual estamos passando por algumas situações, mas a ingratidão, meu irmão, o céu é fechado, um dia é pior que o outro. Então, nós temos um manual de sabedoria, que está aí na tua mão, bem debaixo dos nossos olhos. Volta lá no Salmo 103, vamos perceber uma coisa, queridos. Salmo 103, os salmos, boa parte dos salmos, são cânticos, poesias, orações de gratidão de Davi. É isso. Então, percebe isso aqui comigo. 103 a gente acabou de ler. Vamos para o 104. Versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Deus, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. O que está aqui? Gratidão de Davi. Vamos para o 105. Deem graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulgue os seus feitos entre as nações. Vai discernindo o coração desse cara. Vamos para o 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos para o 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Queridos, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: está debaixo dos nossos olhos um manual, um estilo de vida a ser copiado, um estilo de vida a ser imitado por nós. Deus não só se agradou do estilo de vida de Davi e o abençoou de uma forma abundante, generosamente, mas Deus também permitiu que isso ficasse registrado. Deus permitiu que a essência do coração de Davi, fala comigo, gratidão. A essência do coração de Davi, gratidão, ficasse registrada para nós, para que viesse nos inspirar, nos encorajar a viver um igual estilo de vida. Dê graças ao Senhor. Amanhã cedo, daqui a pouco o que nós vamos fazer?
O que nós vamos fazer daqui a pouco? Dar graça ao Senhor. Amanhã cedo nós vamos dar graça ao Senhor. Independente de circunstâncias, não tem tempo bom, não tem tempo ruim, nós vamos dar graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Então, precisamos praticar isso, meu irmão. E não tem como falar de gratidão ou de ingratidão sem falar da passagem em que Jesus cura 10 leprosos. Quantos conhecem essa passagem? Nós vamos ler. Não tem como falar. Na verdade tem uma dualidade, né? Onde tem gratidão, do lado tem ingratidão. É impressionante. Então, abre a tua Bíblia comigo. Deixa eu te explicar algo antes. Eu vou dar uma desviadinha no assunto agora, mas você não se perde não, vem comigo. Os leprosos, eles eram excluídos do convívio social, todo mundo sabe disso. O recurso da ciência era esse, aliás não mudou muito, né? O que a gente faz com o cara com Covid positivo? Né? Isolamento social. Não é? Aqui no Brasil, houve um isolamento compulsório, se criou vilas, praticamente cidades, leprosários. Essas pessoas moravam lá, viviam lá e certamente morreriam lá e lá seriam enterrados, sem convívio com seus parentes, sem cultivar o seu passado, sabe, a parentela, a sua história. Então, uma situação horrorosa. Era um isolamento absoluto. Isso perdurou no Brasil até mais ou menos aí 1960. Então, a lepra exigia esse isolamento. Aí você vem comigo, nós vamos entender o agir do Senhor. O primeiro texto que a gente vai ler não é ainda dos 10 leprosos. Abre comigo em Mateus o capítulo 8, porque você vai entender essa dinâmica do Senhor. Mateus, o capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Olha que legal isso aqui. O que a gente vai aprender aqui, pastor? A dinâmica do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguia. O quê? Fala forte. Leproso. Aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E aí? Imediatamente ele foi purificado da lepra. Nossa, Jesus é espetacular, né, cara? Nossa, que autoridade, né? O leproso fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou assim: pois bem, eu quero. Pum. Seja curado. E ele imediatamente foi curado. Então, queridos, nós temos aqui uma cura imediata. O sobrenatural do Senhor se manifestando, trazendo cura instantânea. Amém? Amém? O Senhor age assim? Amém? Sempre. A gente costuma, não é? É isso. O Senhor curando de uma forma instantânea. Por que eu estou falando isso? Porque a cura dos 10 leprosos será diferente. Ela será dentro de um processo. Vamos comigo. Lucas, o capítulo 17. Às vezes temos dificuldade de entender que o sobrenatural de Deus também traz cura dentro de um processo. E é por isso que eu dei essa volta aqui, para trazer esse ensino. Lucas 17. Versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram o quê? A certa distância. E gritaram como? Em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, o que aconteceu? Foram purificados. Então, queridos, o Senhor tem um agir. No primeiro caso aqui do outro leproso, o sobrenatural do Senhor se apresentou trazendo cura instantânea. Agora, neste caso aqui,
Enquanto eles iam, eles foram curados. A cada passo de fé, a cada passo de obediência à ordem do Senhor, a cura foi sendo concretizada. Então aqui é a cura dentro de um processo. O sobrenatural de Deus trazendo cura gradual e progressiva. E eles então foram até vamos ler o 14. Ao vê-lo, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, o que aconteceu? Foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus como? Em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Então, queridos, aqui nós temos alguns pontos bem interessantes, e como eu te disse, não dá para falar de gratidão sem abordar esse texto aqui. Aqui nós temos alguns pontos importantes. A lepra, a dor, a dificuldade uniu os 10 leprosos, não é? Eles estavam juntos, eles se organizaram, de alguma forma descobriram que Jesus ia passar por ali. Então a lepra os levou a Jesus. Isso aqui é impressionante, porque isso é uma realidade inclusive nos nossos dias. São muitas as pessoas que vêm até o Senhor por causa das suas lepras, das suas dores, das suas aflições, das suas mazelas, das suas dificuldades, e buscam no Senhor um alívio momentâneo, e encontram no Senhor o quê? O alívio que buscam, mas também vida eterna. Amém? Amém. É por isso que a palavra fala: dei graça ao Senhor em todo tempo. Dei graça ao Senhor, porque tem situações difíceis na nossa vida, que ela tem um propósito, qual? Nos levar para mais perto de Jesus. Estão comigo? Estão com o zoião estatelado assim? É isso. A dor, a lepra, a dificuldade, os juntou e os levou para Jesus. Os juntou e os levou para Jesus. Então, Jesus dá uma ordem a eles: vão se apresentem ao sacerdote. Isso aqui, queridos, é cumprir um protocolo sanitário. O sacerdote era a pessoa autorizada a atestar a cura. Ele ia olhar lá: deixa eu ver aí, levanta o braço aí, levanta a camisa aí, é verdade, está curado, pode voltar para o convívio social. Então, o Senhor Jesus dá uma ordem a eles para cumprir um protocolo sanitário. Sanitário, vai lá, pega um teste negativo aí. Agora, Jesus em momento algum os autoriza a retomar a sua vida. Pelo contrário, o texto deixa bem claro que o Senhor esperava era que todos voltassem para manifestar gratidão. O Senhor Jesus cobra: mas só voltou você? Cadê os outros 9? Os outros 9 foram curados? O Senhor cobra a volta. Onde estão os outros 9? Então, queridos, aqui a lepra os uniu. Eles foram juntos até Jesus, eles foram juntos até o sacerdote. Mas alguns esqueceram da bênção que acabaram de receber, e só um voltou para agradecer ao Senhor. Poderiam ter voltado juntos para agradecer ao Senhor, mas não foi assim. O versículo 13, tem uma coisa interessante, e eu parava aqui para você me ajudar. A NVI fala assim, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Gritar já é algo estrondoso. Em alta voz, o que você imagina? Fizeram um berreiro, não é verdade? Mesmo porque eles tinham que ficar à distância. Eles fizeram um berreiro. Jesus, imagina, 10 caras. Fizeram um berreiro. Gritaram em alta voz, clamando por um milagre. Clamaram por alta voz, clamando por uma intervenção divina. Desesperadamente clamando pelo Senhor. Mas não voltaram, depois de abençoado, não voltaram para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. E o que voltou
o texto fala que era um samaritano, um estrangeiro, um improvável. O que voltou, não se esperava que voltasse. O samaritano, por falta de princípio, por falta de valor, por falta de ética, por falta de um monte de coisa, se não voltasse, estava bem explicado. Mas ele voltou para agradecer o Senhor. E agradecer o Senhor de que forma? Versículo 15. Lê aí. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus como? Opa! Qual que é a lição que o leproso grato está nos dando? Que o samaritano está nos dando? Que aquele que era desprovido de princípios está nos dando? Ele clamou em alta voz, mas ele manifestou sua gratidão em alta voz. Posso ouvir um amém? É isso, queridão. Hoje, isso aqui é a mesma intensidade, a mesma vibração que ele clamou por uma intervenção divina, ele também manifestou em gratidão ao Senhor, a mesma intensidade, a mesma vibração, com a mesma pegada. Afinal eu fui abençoado, adorou o Senhor em alta voz. Então, acorda aí quem está dormindo, chacoalha todo mundo aí, porque aqui é o seguinte, aqui tem uma infeliz, fala comigo, infeliz representação da nossa realidade, uma infeliz representação da nossa realidade. Tem uma multidão de pessoas clamando em alta voz: Senhor, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me cura, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, abençoa os meus filhos, Senhor, abençoa minha saúde, Senhor, Senhor, em alta voz, uma multidão. Eu tenho certeza que exatamente nesse momento, nas tantas igrejas reunidas, tem uma multidão clamando pela intervenção divina. Mas, queridos, bem poucos, usam da mesma vibração, da mesma intensidade, manifestando gratidão ao Senhor. Fala misericórdia. Poucos. Está aqui, uma infeliz retratação da nossa realidade. Muitos clamando em alta voz. Mas esse leproso aqui nos ensina a mesma vibração, a mesma intensidade, o mesmo desespero que clamou por uma intervenção divina, ele também transformou isso em gratidão ao Senhor. E o texto legal é o texto do versículo 16, acompanha comigo. Prostrou-se aonde? Aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Manifestou gratidão aos pés de Jesus. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Ele conquistou um espaço aos pés de Jesus. Não é um lugar qualquer, é aos pés de Jesus. Então presta atenção aqui para você entender a dinâmica. O milagre, né? Ele clamou à distância. Jesus estava lá longe e ele clamou, sim ou não? Estava distante de Jesus. O texto bíblico diz que estava distante de Jesus. A cura aconteceu enquanto ele ia até o sacerdote, também distante de Jesus, sim ou não? O milagre aconteceu distante de Jesus, mas a gratidão foi aos pés de Jesus. A gratidão lhe deu oportunidade de ter intimidade com Jesus. Viu? Aos pés do Senhor Jesus não é um lugar qualquer. Aos pés de Jesus é um lugar de honra, que a história reservou para os quebrantados. A história reservou para os quebrantados, para os contritos. A história reservou para os verdadeiros adoradores. A história reservou para aqueles que o reconheceram como Messias, como o Salvador, e estes receberam honra do Senhor. Lembra lá da mulher que quebrou o vaso de alabastro? Lembra da mulher que lavou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos? Onde que eles estavam? Aos pés do Senhor Jesus. Este é um lugar de honra. Esse cara conquistou esse espaço aos pés do Senhor Jesus.
Bom, ele foi buscando uma cura, ele clamou buscando uma cura, ser curado da lepra, e ele foi curado da lepra, mas ele voltou com o que o Senhor falou para ele? A sua fé te salvou. Não vai ser só a sua vida terrena boa, você vai ter vida eterna, vida celestial ao lado de Cristo. Amém? É isso, queridos, é isso. E os 9? E os 9 leprosos? E os outros 9? Os outros 9 foram curados, glória a Deus, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor Jesus Cristo foram curados, mas não prosseguiram em conhecer o Senhor, continuaram tendo um vislumbre do Cristo, do Jesus de longe, do Jesus que clamaram de longe, do Jesus que os curou de longe. Sabe o que, queridos, esse aqui é a ilustração de um crente de uma só experiência com Deus, uma só experiência com Deus, um só testemunho, fantástico, espetacular. Você fala assim, me conte da sua experiência com Deus. Ele fala, pastor, em 1970, o Senhor se revelou a mim, e fala, irmão, e de lá para cá? Não, irmão, em 1970, pastor, não, mas 80, 90, 2000, nós estamos em 2020, irmão, 2022, é o crente de uma só experiência, porque sempre cultivou um Jesus de longe, e continua de longe, sem relacionamento, sem intimidade, não conhece os pés de Jesus, não tem intimidade com o Senhor. Então, se há algo muito forte dentro de nós, e que nós precisamos prestar muita atenção, é algo, querido, que nos leva a esquecer facilmente e rapidamente daquele que acabou de nos abençoar. Existe uma coisa dentro de nós, de todos nós, um disfarce, dentro de todos nós, que nos leva a esquecer rápido e fácil daquele que nos abençoou há 10 minutos atrás, há 1 hora atrás, que atendeu o nosso pedido hoje mesmo, ontem, semana passada. Há uma coisa muito forte dentro de nós, recebemos a bênção do Senhor e esquecemos rapidamente e trocamos o abençoador, o Cristo, pela bênção, e a bênção passa, não é? Os 9 leprosos, os 10 morreram, certamente, talvez morreram de pressão alta, sei lá, mas morreram. A bênção passa, a bênção. Então, queridos, isso é muito forte dentro de nós vamos curtir a bênção, nós vamos desfrutar da bênção, e perdemos de desfrutar da intimidade com aquele que gerou tudo isso, perdemos a oportunidade de desfrutar da intimidade com o causador de tudo isso, Cristo. Então o leproso grato nos ensina um ensino fundamental da fé cristã: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, viu? Quando ele se viu curado, ele falou, eu estou há muitos anos leproso, eu vivo como um leproso, mas hoje eu estou curado, eu não posso esquecer daquele que não virou as costas para mim, eu não posso esquecer daquele que mudou a minha história. Ele voltou e manifestou gratidão ao Senhor, e depois foi viver a vida dele, foi curtir a vida dele. Essa é a ordem, meu irmão, essa é a ordem. Manifeste a sua gratidão ao Senhor, seja grato ao Senhor, e depois você vai curtir a bênção. O Senhor não quer te privar da bênção, essa é a lógica. Não vai faltar oportunidade de desfrutarmos da bênção que o Senhor tem. Aliás, vai sair mais abençoado ainda. Quanto mais nos aproximamos dos pés do Senhor, a gente não quer sair de lá, porque não tem bênção maior do que estar aos pés do Senhor Jesus. Essa é a verdade, essa é a verdade. Então, vou terminar, até tomar água aqui para terminar. A gratidão, ela é transbordante. É o texto que nós abrimos o culto
falando aqui. A gratidão, ela é transbordante. Sendo gratos a Deus, isso transborda em alegria no nosso coração. Transborda em alegria de dentro para nós, de dentro de nós. E nós começamos o quê? Sendo grato a Deus, esse negócio nos enche de alegria e a gente começa a ser grato às pessoas. As pessoas acabam sendo contagiadas. Eu começo a ver Deus na atitude das pessoas, que com seus dons, com o seu talento, com a sua atenção, começa a fazer a minha vida mais fácil, mais leve, mais agradável, viável, possível. Hoje eu precisei de um favor do Marcelo, e essa gratidão faz ficar leve, tornou a minha vida, fácil, não ia ser tumultuado se ele não pudesse me ajudar. Então, queridos, a gratidão, ela é contagiante, nós começamos a fluir a gratidão, e isso gera um ambiente de alegria, viu? Isso gera o céu na terra. Nós clamamos, né? Queremos o céu, a realidade do céu aqui na terra, viu? A gratidão torna possível isso. Não é só clamar, é a gratidão. Então, cultivando essa gratidão, eu tenho buscado isso, e todo ano, essa altura do ano, assim, os filhos têm apresentação na escola, e a gente se reúne lá na escola com os professores e tal. Queridos, eu faço questão, pego os meus filhos, pego para o braço, vamos lá, vai eu, os meus 2 filhos e a minha esposa, nós vamos até o professor, nós vamos até o coordenador, nós vamos até o diretor da escola, e eu olho nos olhos dele e falo assim: muito obrigado pelo carinho e pela consideração, pelo cuidado para com os meus filhos. Eu sei que não são flor que se cheira, eu sei, né? Não se cheira, né? Mas eu sei do cuidado de vocês, muito obrigado. É só isso, queridos. Eu vejo um espanto nos olhos deles, eu vejo o espanto. Alguns ficam emocionados e disfarçam, não, que isso? Sabe o que é? Você derrama a gratidão na vida das pessoas, e sabe o que elas te devolvem? Elas te devolvem respeito, elas te devolvem carinho, ela te devolve mais cuidado para com os meus filhos, e eu lhes retribuo com mais gratidão. Você está entendendo um ciclo de bênçãos se estabelecendo? Mais cuidado para com os meus filhos, mais gratidão. Agora, sabe por que do espanto? Sabe por que do espanto de muitos? Porque o que impera é a ingratidão. O que impera é o sentimento do seguinte: eu pago caro para que eles façam isso. Não fazem nada além da obrigação. Aliás, eu preciso cobrar mais, eu preciso cobrar mais atenção, eu preciso cobrar melhores condições, porque eu pago. E aí sabe o que acontece? Estabelece uma nuvem negra, um turbilhão descendente, que é o que promove, que é o promovido pela ingratidão. A gratidão alegra o coração, a gratidão contagia, abre os céus, muda o ambiente, é isso, transborda, traz a atmosfera do céu. Então, amado, a alegria que a nossa sociedade corre atrás, que tem um monte de fórmulas, a alegria é desejada e perseguida por todo mundo. Eu preciso te dizer, não se encontra alegria num lugar, não se encontra alegria numa atividade, não se encontra alegria em nenhuma coisa, não se encontra. A alegria é resultado, fala comigo, é resultado, é consequência de um estilo de vida, é consequência de um hábito. Que hábito é esse? Gratidão. Gratidão ao Senhor pelo que Ele já fez para as nossas vidas, e essa gratidão nos enche de alegria, e ela se estende às pessoas, e assim mudamos o ambiente onde estamos, assim estabelecemos uma atmosfera do céu, uma pessoa agradável.
os professores, o diretor fala assim, fala para os meus filhos, nossa, como que seu pai é bacana. Não, é gratidão. Eu sou ruim, falei, ruim. Estou cultivando um princípio da palavra de Deus. Cultivando um princípio da palavra de Deus. É a noite de botarmos em prática. Amém? Amém? Conta quantas bênçãos recebidas da divina mão. Consegue contar? Precisamos enumerá-los. Fazer tal como Davi. Não posso esquecer de nenhuma das bênçãos recebidas do Senhor. Amém? Vou chamar o grupo de louvor aqui à frente. Pode apagar a luz para nós.